E nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio, após ter levado um tiro, ele será levado em estado grave para o hospital. Já João Pedro, ao esperar por notícias do pai, ele, ao conversar com Inácia, fala: "Nós não podemos ficar esperando que o pior aconteça. Nós temos que fazer alguma coisa." A governanta então se aproxima do jovem e diz: "Só tem uma coisa que pode salvar o teu pai nesse momento." O filho de Maria Santa pergunta do que se trata e Inácia, ao se aproximar do jovem, conta em voz baixa. João Pedro, ao escutar, arregala os olhos e, mesmo receoso, ele decide fazer como Inácia lhe disse. Já a pessoa que atirou no fazendeiro, ao descobrir que ele ainda estava vivo, o atirador irá entrar no quarto onde Inocêncio está internado para terminar o serviço. É então que algo surpreendente acontecerá, que deixará todos em choque. A identidade do atirador será revelada e também o motivo pelo qual ele fez isso com Inocêncio. João Pedro, Bento e Augusto ficarão em desespero ao receber uma notícia de algo que acontecerá com José Inocêncio ainda no hospital. Isso tudo poderá acontecer quando João Pedro, ao encontrar o seu pai desacordado, caído no chão após ter levado um tiro, o jovem, ao ver a quantidade de sangue que Inocêncio estava perdendo, ele, sem pensar duas vezes, levanta o pai e o coloca em suas costas. O jovem, em desespero, ele se apressa e vai em direção de sua casa. E no meio do caminho, ele fala consigo mesmo: "Eu não posso deixar que o pai morra aqui. Eu nunca que vou me perdoar se isso acontecer." O filho de Maria Santa, de longe, ele avista sua casa e começa a gritar pedindo ajuda. Inácia, dentro da casa, ao ouvir os gritos, sente que algo de muito ruim tinha acontecido. A governanta sai e, ao ver João Pedro se aproximando, carregando alguém em suas costas, aflita, a empregada diz a si mesma: "Não pode ser. Aquela pessoa que o João tá carregando só pode ser o José Inocêncio." João Pedro junta toda a sua força e vai mais rápido ainda. E ao entrar dentro da casa, ele deita o seu pai no chão. E Inácia, ao se aproximar do jovem, pergunta o que tinha acontecido. O filho de Maria Santa, em desespero, fala: "Alguém atirou em pai e Inácia." E naquele mesmo instante, Bento e Augusto chegam, e ao ver José Inocêncio baleado, os dois pedem uma explicação do que tinha acontecido. O marido de Sandra explica e pede a Augusto: "Você tem de fazer alguma coisa, você não pode deixar que pai se vá dessa forma." Augusto se apressa e vai até o seu pai. Já Bento, se aproximando de João Pedro, diz: "Nós temos que chamar a ambulância. O pai tem que ir para o hospital o mais rápido possível. Nós não podemos ficar aqui de braços cruzados." No entanto, naquele momento, José Augusto olha para os dois irmãos e fala: "O que eu podia fazer, eu fiz. Agora nós temos que levar o pai o mais rápido possível para o hospital." Bento diz que irá ligar para a ambulância, mas Augusto avisa: "Na situação que o pai está, ele não vai resistir até uma ambulância chegar aqui. É melhor nós o levarmos até o hospital de carro." João Pedro, sem perder tempo, diz que irá pegar o carro e, ao sair, ele entra no seu carro e o leva até na frente da casa. Bento e Augusto colocam o fazendeiro no banco traseiro e João Pedro sai em alta velocidade. E naquele momento, alguém observa tudo o que estava acontecendo e fala consigo mesmo: "Eu não acredito que aquele infeliz ainda conseguiu sobreviver, mas eu vou dar um jeito nisso, assim vou." Já João Pedro, ao chegar no hospital, os médicos levam José Inocêncio imediatamente para a sala de cirurgia.
O filho de Maria Santa, nervoso, fica andando de um lado para o outro, falando consigo mesmo. O pai é forte, ele vai ter que resistir. Ele não pode me abandonar aqui, dessa forma. E naquele instante, José Bento, Augusto e Inácia chegam e ao ver a situação do rapaz, Bento pergunta: "E então, João, cadê o pai, hein?" João Pedro encara todos e diz: "Os médicos o levaram para a sala de cirurgia e eu não faço ideia do que esteja acontecendo lá dentro." José Augusto, ao escutar, avisa: "Pois vou tentar falar com alguém para saber a situação do pai." E logo após falar isso, ele sai, deixando todos ali, aflitos. Já naquele momento, algo de estranho acontece. A recepcionista do hospital faz uma ligação para alguém e fala: "Eu só liguei para te confirmar que o seu José Inocêncio chegou sim nesse hospital." Uma pessoa misteriosa do outro lado da linha pedirá algo assustador para a funcionária e ela responde: "Você não se preocupe que eu vou dar um jeito para que ele não saia daqui com vida." E após falar isso, ela desliga. Já dentro da sala de cirurgia, os médicos começam o procedimento e eles percebem que a situação de José Inocêncio é muito grave. Um dos médicos, então, olhando para o outro, diz: "É melhor nos informarmos à família e pedir a eles para se preparar." Um dos médicos sai e, ao encontrar Augusto, o marido de Buba, pergunta: "Me desculpe, doutor, mas eu vim aqui para saber alguma informação do meu pai, o seu José Inocêncio." O doutor Rodrigo encara o rapaz e diz: "Bem, eu vim aqui justamente para falar com a família dele, mas eu gostaria de falar com todos de uma só vez." Augusto, ao escutar, fica mais preocupado ainda e, sem perder tempo, ele leva o médico até João Pedro, Bento e Inácia. O doutor Rodrigo, ao chegar em frente dos três, fala: "Bem, na verdade, o que eu tenho para dizer não é nada fácil, mas a situação do senhor José Inocêncio ela é muito complicada e, infelizmente, eu tenho que pedir a todos vocês para se prepararem para o pior." Todos ali se desesperam e João Pedro, se aproximando do médico, diz: "O que o senhor está querendo falar com isso? Me diga." Augusto também pede uma explicação e o doutor Rodrigo avisa: "Eu não quero colocar medo em ninguém, mas eu, como médico, não posso mentir. Nesse momento, nós estamos fazendo tudo o que está no nosso alcance, mas a situação na qual o senhor Inocêncio chegou aqui era muito grave." João Pedro, Bento e Augusto escutam tudo calado e o médico, após falar isso, ele volta para a sala de cirurgia. Já do outro lado do hospital, a recepcionista Marta se aproxima da enfermeira Cláudia e diz: "Eu tenho um trabalho para você e te garanto que você vai ser muito bem paga." A enfermeira Cláudia, sem pensar duas vezes, pergunta: "E me diga do que se trata?" Marta olha para os lados para ver se não tinha ninguém e, ao se aproximar da amiga, fala: "Uma pessoa pediu para que aquele paciente que acabou de entrar, o senhor José Inocêncio, não saia daqui, se é que você me entende." Cláudia pensa um pouco e diz: "Você pode deixar que eu cuido disso, é claro, em troca de uma boa quantia." Marta garante que o pagamento será alto e Cláudia fala: "Se bem que, pelo que eu ouvi falar, eu não sei se aquele ali vai resistir nem mesmo à cirurgia." Marta encara a amiga e avisa: "Mas se ele sair daquela cirurgia com vida, você vai ter que cuidar dele, em modo que ninguém desconfie de nada." A enfermeira garante que aquilo não será um problema e diz: "Eu sei exatamente o que eu vou fazer e garanto que ninguém vai desconfiar de nada."
Enquanto isso, João Pedro, cansado, se adormenta e ao abrir os olhos, ele vê Maria Santa em sua frente. O jovem, ao se aproximar de sua mãe, ele pergunta: "Mainha, é a senhora?" Santinha olha para o filho e diz que está ali para consolar ele. Então que o marido de Sandra pede: "A senhora tem que ajudar o pai. Eu não posso perder ele também." Maria Santa pensa um pouco e explica: "O destino do teu pai já foi traçado e não tem nada que eu possa fazer. Só existe uma coisa que pode salvar o teu pai nesse momento." João Pedro, sem pensar duas vezes, pergunta o quê? E Maria Santa responde: "No momento certo, você vai saber. Isso eu te garanto, João Pedro." E após falar isso, ela desaparece e João Pedro se acorda naquele mesmo instante. E ao olhar para os lados, ele vê Mariana chegando. E ao se aproximar da jovem, ele pergunta: "O que você veio fazer aqui?" A ex-mulher de Inocêncio avisa: "Eu vim ver como José Inocêncio está. Eu fiquei preocupada com ele." Bento a encara e diz: "Ou será que você veio aqui só ver se o pai ainda está vivo, de olho no que ele te prometeu?" Augusto pede para o irmão se calar e, olhando para Mariana, ele pede desculpa. E naquele momento a discussão é interrompida com a chegada do médico. João Pedro, ao ver o doutor Rodrigo, ele pergunta: "E então, doutor, como está o pai? Ele teve alguma melhora? Me diga." O doutor diz que não e fala: "Na verdade, eu não tenho boas notícias." Todos, ao escutar, ficam mais aflitos ainda e Augusto pergunta: "Mas o que foi que aconteceu? Nos diga de uma vez." O médico pensa bem antes de responder e avisa: "O caso do pai de vocês piorou ainda mais e eu vim aqui porque nós vamos ter que fazer um procedimento muito arriscado e precisamos da autorização dos familiares." E após falar isso, ele entrega um documento para Augusto e Bento na mesma hora pega e ao ler, ele arregala os olhos e olhando para o médico, diz: "Mas aqui diz que a chance de sucesso desse procedimento é de apenas 5%. João Pedro, revoltado, se recusa e fala: "Eu me recuso a aceitar uma coisa dessas. Vocês têm que fazer alguma coisa. Afinal de contas, vocês são médicos e estão aqui para salvar vidas, não é mesmo?" Augusto pede para os dois irmãos se acalmarem e, pegando o documento nas mãos, ele encara os dois e explica: "Esse procedimento, por mais arriscado que seja, é a única chance do pai, mas eu não vou tomar essa decisão se vocês dois não tiverem de acordo." Bento pensa um pouco e, sem alternativa, ele concorda. Já João Pedro avisa: "Eu aceito, até porque o pai é forte e com certeza ele vai resistir a uma coisa dessa." Os três então assinam o documento, dando a autorização aos médicos. O doutor Rodrigo, ao receber com o documento na mão, ele avisa: "Eu posso garantir que nós todos, dentro daquela sala de cirurgia, vamos fazer de tudo para salvar o pai de vocês." E após falar isso, ele entra. E Bento, Augusto e João Pedro ficam na sala de espera, arrasados. E naquele momento, Egídio chega e, tendo escutado tudo o que o médico tinha dito, o coronel se aproxima e fala: "Eu soube do acontecido e vim aqui dar os meus pêsames para a família." João Pedro, furioso, o encara e avisa: "O pai está vivo e você não precisa e nem vai precisar dar os pêsames para ninguém." Mariana, que ainda estava ali, se aproxima do coronel e pede: "É melhor você sair daqui para não criar nenhuma confusão." Já Egídio, em modo cínico, fala: "Oxe, mas tenha calma, que eu acabei de chegar."
A neta de Belarmino responde: acabou de chegar e já começou uma discussão aqui no hospital. Eliana, que estava acompanhando o coronel, também o chama para ir embora e diz: nós não devíamos nem sequer de ter vindo aqui. O filhote de Pica-Pau, no entanto, se recusa e avisa: eu não vou sair daqui por causa de um desentendimento besta desses, não é mesmo? Eu só dei os pêsames porque, pelo que o doutor tinha dito, a situação de José Inocêncio parece muito grave. Augusto, sem pensar duas vezes, responde: pode até ser grave, mas Paim tá vivo e vai conseguir escapar dessa. O coronel não perde a chance e alfineta ainda mais, dizendo: vocês têm razão, até porque o que nós temos de ter nessa vida é fé, não é mesmo? João Pedro, ao escutar aquilo, ele se aproxima ainda mais e fala: você tem muita cara de pau em estar aqui depois de tudo que aconteceu. Egídio pensa um pouco e avisa: mas oxe, isso é natural, até porque, apesar de tudo, o teu pai e eu tínhamos colocado uma pedra em cima de todas as nossas desavenças. Bento encara o coronel e fala: se você quer mesmo saber, eu tô achando que você era a única pessoa que tinha alguma razão para ter feito aquilo com o pai. O filhote de Pica-Pau, ao escutar, arregala os olhos e responde: pois fique você sabendo que eu não fiz e nunca faria uma coisa dessa. Até porque eu nem sequer tava aqui. Eu acabei de chegar de Ilhéus e foi só o tempo de saber o que tinha acontecido com Inocêncio que eu vim até aqui para saber se vocês estavam precisando de alguma coisa. E a Eliana tá aqui que não me deixa mentir, não é mesmo? A viúva de Venâncio confirma a história do coronel. E Egídio continua falando: até porque, se tem alguém aqui que estava querendo que alguma coisa de ruim acontecesse com José Inocêncio, essa pessoa é a Mariana. Mariana, naquele instante, fala: mas que história é essa, Egídio? Eu nunca que faria uma coisa dessa. Você tá ficando doido? E naquele instante, uma enfermeira, ao escutar a discussão, ela se aproxima e, olhando para todos, pede para que eles fiquem em silêncio. E naquele momento, imediatamente todos ali presentes se calam e José Augusto pede à enfermeira desculpa por tudo e garante que não irá se repetir novamente. Já João Pedro, não suportando estar perto do filhote Pica-Pau, ele se afasta um pouco e Inácia, naquele momento, sente a voz de Maria Santa que lhe diz: você precisa dar um recado a João Pedro. A governanta, ao escutar, se assusta, mas ao perceber que a voz que ela estava escutando era de Maria Santa, Inácia responde: pois me diga, Maria Santa, do que se trata esse recado? Santinha, sem perder tempo, avisa: diga a João Pedro que o que ele estava buscando está em seu bolso e o ensine como ele deve usar. E após falar isso, Maria Santa desaparece e Inácia se apressa, se aproxima de João Pedro e fala: a tua mãe apareceu para mim e me deu um recado pra você. O rapaz, sem pensar duas vezes, pergunta que recado ela tinha mandado. E a governanta explica: na verdade, eu também não entendi direito. Ela só falou que a resposta para o teu pedido estava no teu bolso. João Pedro imediatamente coloca a mão nos bolsos e, ao sentir algo, ele o tira e, admirado, fala: mas o que é isso aqui? Eu não me lembro de ter colocado uma coisa dessa no meu bolso. Inácia, ao ver e perceber do que se trata, ela arregala os olhos e fala: pois agora tá tudo muito claro. Então foi por isso que a Maria Santa me pediu para te explicar do que se trata. O rapaz, sem entender nada do que estava acontecendo, ele pede uma explicação.
Inácia, ao se aproximar de João Pedro, ela explica tudo em voz baixa. João Pedro, ao escutar tudo, ele segura o objeto com mais força ainda e vai até José Augusto e diz: eu tenho uma coisa que eu preciso entregar ao doutor. Será que você pode chamar ele para mim? José Augusto, mesmo sem entender, ele decide ajudar o irmão. E não muito tempo depois, ele volta junto do doutor Rodrigo. O médico, ao ver João Pedro, pergunta o que o jovem queria com ele. E o marido de Sandra entrega o objeto que ele encontrou em seu bolso nas mãos do doutor Rodrigo e pede: eu preciso que o senhor entregue isso aqui ao pai, por favor. O médico, sem entender, se recusa, mas Augusto, ao ver que era uma coisa importante para o seu irmão, ele, se aproximando de Rodrigo, fala: na verdade, doutor, eu acredito que o fato do senhor levar isso até meu pai não vai interferir em nada, mas pelo menos vai dar um pouco de conforto ao meu irmão. O médico pensa um pouco e decide levar o objeto até José Inocêncio. O doutor Rodrigo, ao entrar novamente na sala de cirurgia, ele se aproxima do outro médico, o doutor Mauro, e pergunta: e então, já tá tudo pronto? Mauro responde: já sim, eu só estava esperando por você. Os dois começam com o procedimento, mas algo começa a dar muito errado e o coração de José Inocêncio começa a parar de bater. O doutor Rodrigo, ao perceber que não tinha mais nada que pudesse ser feito, ele se lembra do que João Pedro tinha lhe dado e resolve fazer a última vontade do rapaz e entrega o amuleto para José Inocêncio. E naquele mesmo instante, o coração de José Inocêncio começa a bater mais forte. Rodrigo fica surpreso com aquilo e, sem perder tempo, ele se apressa para terminar o procedimento, junto do doutor Mauro. Enquanto isso, todos do lado de fora continuam aflitos e não muito tempo depois, o doutor Rodrigo sai e avisa: eu vim aqui para comunicar que a cirurgia foi um sucesso e o senhor José Inocêncio agora está bem e não corre mais nenhum risco, só teve um único problema. Augusto agradece, mas o médico avisa: você tem que agradecer ao teu irmão. Por um minuto lá dentro, nós pensamos que tínhamos perdido o seu Inocêncio, mas foi só eu entregar para ele o amuleto que o senhor João Pedro me deu, que, como por um milagre, o coração do senhor José Inocêncio começou a bater novamente. João Pedro, ao escutar, fica emocionado e começa a chorar. No entanto, Bento olha para o doutor e pergunta o que era a única coisa que tinha dado de errado na cirurgia. O doutor Rodrigo encara todos e pensa bem como responder aquilo. Já do outro lado, Marta, ao ver a enfermeira Cláudia, ela avisa: você já ficou sabendo que aparentemente o senhor Inocêncio sobreviveu à cirurgia? Cláudia, sem pensar duas vezes, avisa: mas você não se preocupe, que não vai ser por muito tempo. A enfermeira, sem perder tempo, vai até o quarto de José Inocêncio e, ao ver que não tinha ninguém ali, ela se aproxima e, pegando um travesseiro, ela se prepara para sufocar o fazendeiro. Mas naquele momento, Mariana chega e, ao ver o que a enfermeira estava prestes a fazer, ela imediatamente grita e pergunta o que estava acontecendo ali. Cláudia, ao ver a neta de Belarmino, se assusta e diz: você não devia de estar aqui, as visitas ainda estão proibidas. Mariana responde: eu sei disso, mas eu entrei escondida porque queria falar a sós com Inocêncio, e ainda bem que eu fiz isso, senão só Deus sabe o que você teria feito, não é mesmo? A enfermeira, assustada, fica sem saber o que falar, e Mariana, com sangue nos olhos, leva Cláudia até onde todos estavam. O médico, ao ver aquela cena, pergunta o que estava acontecendo, e Mariana explica tudo.
O delegado será chamado e, ao pressionar a enfermeira, ela também entrega a recepcionista Marta. Egídio, que era ali, fica preocupado, mas antes que ele pudesse sair, o delegado, ao pressionar ainda mais a recepcionista, ela diz que o mandante daquilo tudo tinha sido o coronel Egídio. João Pedro fica furioso e, ao tentar dar uma surra no filhote de pica-pau, José Augusto se coloca na frente e o impede. Já o delegado, sem perder tempo, leva o coronel junto das duas funcionárias do hospital, presos. Alguns dias se passam e José Inocêncio terá alta, mas para a tristeza do fazendeiro, ele perderá toda a mobilidade de suas pernas. E essa era a única coisa que tinha dado de errado na cirurgia. O fazendeiro não conseguirá andar nunca mais. Agora, me digam aqui se vocês gostariam que José Inocêncio voltasse a caminhar. Me contem também de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.